Por que eu não consigo vencer, Raquel? É o título da mensagem de hoje, Pedrão. Vamos lá. Gente, a gente estamos ainda no início de ano, embora virando carnaval, né? Mas a gente ainda está no início de ano e a gente tem por objetivo, propósito, desde quando a gente fez o culto dia 31, o tema Uma Nova História. Lembram disso? Quem lembra? Ninguém lembra mais de nada, vocês estão com a memória, meu Deus do céu. Tem que tomar um ômega 3 mesmo vocês, né? Uma nova história. Então, vocês observem que todas as... O que foi? Pode? Todas as mensagens que a gente tem trabalhado nessas últimas semanas tem esse propósito. Propósito de fazer com que nós tenhamos uma nova história com Deus. Quem está cansado de viver a mesma história sempre aí? Eu tô. Eu vou falar por mim. Eu quero mais. Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, mas eu quero mais. Vamos até aguardar que tá chegando um visitante aí, ó. Pode vir. Ajuda? Aí. Vem, bebê. Estaciona aí. Boa noite. Então, eu quero mais. Quem está cansado de viver as mesmas coisas aí, que gostaria de algo novo de Deus? Queria não? Não, tô cansada. Tá cansada também? Às vezes a gente... Eu não sei vocês, mas... Eu acho que todo mundo... Não sei se vocês estão dentro desse todo mundo que eu vou falar agora. Mas todos nós temos o desejo de vencer em alguma área da vida, concorda? Eu acho que é difícil ver alguém que não está muito afim de vencer, né? Então vamos pensar em algumas áreas da vida que a gente fala em vencer. Quando fala assim, o fulano venceu na vida. O que você pensa, Diego? O fulano venceu na vida. Primeiro você pensa o quê? Ali é o Ezequiel, não? Não, né? Ezequiel? Não. É? Quando você pensa, Diego... Mais cadeira, né? Quando pensa em venceu na vida, o que você pensa? O que aconteceu? A pessoa se machucou, caiu no chão e... Ficou bem de vida como? Ficou rico? Tá, mas... Venceu na vida, Raquel? O Diego tá ali enrolando, mas ele... Você também pensa... Né? É uma vitória. Olha aí, tá vendo? Subiu na vida. Ô Larissa, e aí? Venceu na vida? Financeiro, pessoal e por aí vai. Então, vamos pensar nas nossas áreas. Que áreas da vida que a gente gostaria de vencer? Primeiro, a financeira, né? Quem não gostaria de... Vamos lá, prestar um concurso e ter um emprego fixo ali, ou talvez, né, ser promovido no emprego que está, virar um gerente, né? Eu ia falar governador. Um gerente, um diretor, eu ia falar diretor, né? Eu lembrei de governador. Ou talvez abrir um próprio negócio, né? Não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero abrir meu próprio negócio. Ou para quem já tem um próprio negócio, expandir, crescer, contratar funcionário, eu quero fazer uma franquia, abrir filiais em vários lugares do Brasil. Quem não tem o sonho de vencer? É ou não é? A gente está falando de dinheiro? Beleza. Então, vamos pensar em algumas conquistas materiais. Por que não? Afinal de contas, a gente é terreno e a gente gostaria de algo bom. Então, poxa, comprar uma casa própria, é ou não é? Ter um carro legal, comprar uma casa na praia, Aruana, uma casinha, boa noite, uma casa lá na Aruana. Aruana é bom para morar? Alphaville, é bom, hein? Né? Então, todos nós temos o desejo de vencer na vida. Você tem vontade de vencer na vida? Chegou agora, já chega já respondendo. Tem também? Deixa eu chegar mais para cá o ventilador, para um vento aí. E aí, gente, outras áreas da vida, mas a gente fala só de dinheiro, mas tem outras áreas também que a gente precisa vencer. Por exemplo, às vezes você quer só se formar, terminar os estudos, sim ou não? Às vezes é uma vitória. Pô, Eric, eu só tenho que ter a quinta série. Ou, Eric, eu só tenho ensino médio, eu gostaria tanto de fazer uma faculdade. Eric, eu tenho a faculdade, eu queria fazer uma pós. Eu queria ser um professor, eu queria dar aula em universidade. Algo profissional, né? Ter uma profissão. Às vezes a gente trabalha na correria, mas alguém pergunta assim, qual a tua profissão? Aí você fica...
Você gostaria de encher a boca e falar, sou engenheiro, meu irmão. É ou não é? Fala a verdade. Não, eu sou médico. Né? Imagina, tô chegando, sou médico, meu irmão. Respeita aqui meu jaleco, né? Tem uma profissão. É o quê? Um sonho. Uma vontade de vencer. Às vezes a gente quer vencer na área emocional. Vamos pegar os solteiros aqui, né? Solteiro, solteiro, solteira, né? A irmã também tá solteira, né? Então, não é isso ou não? Viúva é solteira, Viúva é solteira, tá aí, né? Quem sabe? Então, você imagina, todo mundo quer ter uma vitória na área sentimental. Encontrar alguém, poxa, que goste, alguém que ame, alguém que vai respeitar, não é isso, dona Edivane? É ou não é? Isso. Né? Ô, Glória, receba! Então, todo mundo tem um desejo. Aqui, quem já são casados, tem o desejo de vencer como? Ter um casamento feliz, saudável, né? Tranquilo, sem ver as panelas voando em casa para tudo quanto é lugar, não é isso? Ou seja, existem várias áreas da vida que a gente gostaria de vencer, ok? Mas às vezes tem outras coisas que a gente pode considerar como vitória, como por exemplo nas partes espirituais. Por exemplo, às vezes para mim, uma vitória é eu conseguir criar o hábito de ler a Bíblia, concordam? Érica, eu não consigo, Érica. Eu começo, mas para, minha cabeça embaralha, eu não entendo nada que fala, eu desanimo. Já aconteceu com vocês isso? É uma vitória que a gente precisa, a gente não consegue, sim ou não? Às vezes, Érica, eu queria orar mais. Queria ficar mais tempo, eu me ajoelho para orar, eu durmo. Né? Ou eu começo a falar, eu não sei o que falar, eu fico meio, e agora? O que eu falo? Já falei isso. Aí começa a repetir, eu não sei o que fazer. Né? É uma vitória que a gente precisa. Sim ou não? Estão me acompanhando? Érica, eu queria tanto jejuar, eu queria tanto ter uma vida com Deus, igual o pessoal assim. Pô, mas eu não consigo, meu irmão. Às vezes, algo que é um pecado que a gente precisa largar, certo? E aí, N motivos. Vícios, traumas, né? Coisas que a gente sabe que desagrada a Deus, a gente precisa abandonar, mas a gente não com... Estão me acompanhando? Faz sentido? E, gente, eu não sei vocês, mas acho que vocês sabem, né? O gostinho amargo da derrota. O que seria derrota? É você não vencer, ok? Concordam? Vence na vida o cara que, né? Conclui a faculdade, tem um casamento legal, ele foi promovido, abriu um negócio, prosperou, enfim. Mas o sabor da derrota, Pedro, é muito ruim. Já experimentaram, gente? Se já experimentaram, vamos lá, você olhar para sua família ou para alguns amigos, verem eles se formando na faculdade e você não. Você tem um sonho de se formar um médico, um engenheiro, um advogado, você olha à sua volta e você não consegue, você não tem dinheiro para pagar a faculdade. Hoje você vai na pública, não dá, você passa, não consegue. E você tem aquele gostinho de, cara, eu nunca vou me formar na vida. Sim ou não? Faz sentido? Às vezes, o que a gente precisa vencer na empresa, poxa, Érica, eu quero abrir um negócio, mas eu já tentei e não dá certo. Ou eu estou aqui no meu negócio e o negócio não funciona, não passa daqui, eu tento e não consigo. Eu quero comprar minha casa, mas eu vivo de aluguel sempre, todo mês, anos de morando de aluguel, dando para os outros. Queria tanto comprar um carrinho, sim, para eu passear. Às vezes algo simples, eu queria eu queria viajar. Conhecer o quê? Fala um lugar legal, Maceió, Pernambuco, Paraíba, lugares legais assim para passear. Isso, né? Às vezes isso é uma vitória que a gente não consegue ver. Isso é ruim, não é, gente? O que vocês acham? Você acha que é ruim ou é bom? Sim, existem pessoas que se acostumam com a derrota. No sentido, digo, de quê? Não. Hoje, então, demais, hein? Às vezes a gente se acostuma com uma vida para baixo, uma vida sem vitória, uma vida de derrota. A gente pode combinar isso? Uma vida sem vitória, uma vida de... Podemos? Tranquilo? Ok? Então, às vezes a gente se acostuma. A gente olha para a nossa vida, Pedro, e fala assim, e eu já passei por isso. A gente olha, por exemplo, eu falo, poxa, eu queria tanto ter um casamento, vou pegar o Diego aqui, queria tanto ter um casamento legal, uma esposa legal, ter filhos ali, ter uma família. Eu queria, pô, igual a gente vê nos filmes, na novela, né? Você namorou, noivou, casou,
esperou um pouquinho, teve filho, aí depois o filho... Sim ou não, gente? Não é o casamento ideal que a gente olha? Só que a gente olha em volta, e eu falo de mim, Marissa. Cara, nenhum dos meus irmãos viveram isso. Meus pais não viveram isso. As pessoas que moram ao meu redor, meus vizinhos, meus parentes, ninguém viveram isso. Todos os meus irmãos pegaram a menininha, engravidaram e pronto. Às vezes tem mais de um filho com cada pai. E... Sim ou não, gente? E a gente olha para essa realidade e fala, eu vou ser igual. Eu não é, Larissa? Ou não, só eu que pensava isso? Não, poxa, na minha família não tem nenhum empresário. Todo mundo é CLT. Eu tenho um sonho ali de ter uma empresa. Trabalhar para mim, poxa, não vai ficar trabalhando para os outros, né? Ter uma empresa, poxa, fala, eu tenho um CNPJ, show de orgulho, eu sou empresário, né? E aí você fala, cara, mas ninguém, meu pai não é, minha mãe não é, meus irmãos, ninguém me apoia. Quando eu falo que vou abrir um negócio, meu irmão, você é doido? Isso não é para você não, rapaz. E aí você já fica aqui desanimado. E aí você pensa, cara, isso acho que não é para mim mesmo, não. Eu acho que senão de ser empresário é só para Maria, esse pessoal aí, isso aí eu não tenho... Sim ou não, gente? Sim. Né? Então, a gente acaba se acostumando com o sabor amargo do fracasso. E, de novo, eu estou falando fracasso não de forma pejorativa. Algumas áreas, às vezes tem áreas que a gente consegue vencer. Eric, na área sentimental, eu consegui casar, eu consegui um marido, uma esposa bacana, meus filhos. A parte sentimental, Eric, ó, tá maravilha. Mas, por outro lado, a minha vida com Deus está um fiasco. Né? Às vezes, a minha vida financeira, ok, Eric, não sou rico, mas não sou pobre, mas tenho o que eu preciso. Tô de boa, tô tranquilo. Mas a minha vida familiar, meu Deus do céu, esse meu marido, essa minha esposa, ou eu não consigo ninguém, eu sou muito feio, não consigo ninguém, ninguém me quer. Né? Ou então, não tem nenhum homem bom que preste no planeta, né? Os que a gente arruma é tudo tranqueira, só quer encher a cara, não tem um homem bom, né? Tô falando. Não é isso? Então, percebem que, às vezes, a vitória de uns não vão ser as vitórias dos outros. E, às vezes, a Raquel, ela sente o gosto de amargo da derrota numa área da vida. Ok? E, às vezes, o Diego sente o gosto de amargo em uma outra. Então, ambos têm uma vida fracassada em algumas áreas. Mas isso não quer dizer que algumas áreas eles não consigam vencer. Mas, às vezes, a gente não consegue vencer e nem... E agora? E aí a gente vai se acostumando. Eu digo por mim, quando eu estava na minha adolescência, o meu sonho era ter uma família feliz, como eu tenho hoje. Era ter uma esposa que eu amasse. Eu queria primeiro, né, casar igual a gente viu na TV, que era algo, hoje em dia, algo incomum, infelizmente. Que é você namorar, noivar, ó, tá vendo? Tá vendo? Namorar, né? Ainda vou antes, ó. É conhecer, beijar a mão, trocar telefone, namorar, noivar, né? Ter ali enxoval, não sei o que, aquela coisa. Casar na igreja. Casar na igreja, depois ter filhos. Era isso que eu queria. Algo tão simples. Mas que concordam que hoje em dia isso é utopia para alguns? Você fala assim, você casou? Casei. Mas você não tem filho, não? Como você não tem filho? Às vezes é normal a pessoa ter filho sem casar, sem nada. Sim ou não, gente? Né? Olha que na minha época não era, é um pouco diferente de hoje. Mas já era minha cabeça, porque nenhum dos meus irmãos tinha acontecido isso. E eu olhei para a minha própria vida, Pedro, e falei o quê? Eu vou viver a mesma... Os meus pais recentemente se separaram até. 2 velhos resolveram separar, depois de 50 e tantos anos casados. Loucura, né? Mas sempre viveram a trancos e barrancos, a panela que voava, quebrava. Eu cresci com esse ambiente. E eu olhava, Marissa, para minha casa, eu falava, cara, será que eu vou ter que casar com uma mulher e viver isso? Será que é isso que é o casamento? Eu vivia parte da minha adolescência assim, meio brigando com Deus. Eu falei, Deus, se eu for para casar para viver isso, eu não quero, não. Eu vou ficar sozinho. Já pensaram nisso? Às vezes, a Edvane já me pensa. Eu já passei tanta coisa ruim, né? Que a gente tem medo de passar outra vez. Não é? Faz sentido? Passou algumas coisas. Então a gente meio que se acostuma com a derrota.
E a pergunta que a gente precisa responder hoje, agora, é: Eric, por que eu não venço? Já pararam para se perguntar isso alguma vez na vida? Já pararam para... Por que eu não consigo? Por que a minha vida financeira não vai? Por que a minha vida emocional não anda para lugar nenhum? Por que essas áreas que eu tô... E aqui, gente, eu estou comentando algumas coisas, mas cada um vai pensando nas suas áreas, ok? Beleza, gente? Eu vou dando alguns exemplos, mas cada um, né, sabe onde o calo aperta. Então, por que, Eric, que eu não venço nessa área? Por que essa área aqui, essa, eu até consigo administrar, a gente consegue... Mas essa daqui, Eric, eu já fiz de tudo e eu já até me acostumei. Não dá para vencer aqui. Por que isso não acontece? E a segunda pergunta, Raquel: como vencer? Aliás, é possível, será que vencer? Vamos responder essa pergunta? Vamos lá? Então abra a tua Bíblia aí, em Mateus. Quem tem Bíblia aí? Gente, vem pro culto. É bom trazer a Bíblia, né? É legal, né? Mateus capítulo... Quem não tem problema, tá, gente? A gente vai ler, isso tá tranquilo. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6, verso 25. Mateus 6, 25. 6, 25. Achou? Que isso, gente? A figura, ao invés de trazer Bíblia, traz o quê? Biscoito. É mole isso? Ainda dedura ainda. Foi ela, ó. Foi eu não. Isso é pro lanche, é? Ah, não, ela trouxe pro lanche quando acabar o culto. Aí, ó. Isso aí. Muito bem, pode dividir, cada um vai comer um. Mateus 6, verso 25. Todo mundo? Quem não tem problema, acompanha aqui a leitura. Achou aí, Marissa? Quem tiver com dificuldade, ouçam, tá? Vamos lá. Mateus 25 diz assim, ó. Vou tentar ler mais rápido antes de ganhar tempo, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observe as árvores do céu, não semeiem, não colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo o Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais tão ansiosos pelo seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que vamos nos vestir? Porque são os gentios que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitam todas elas. Agora o versículo chave para isso. Olha para mim aqui. O que a gente vai ler agora é a resposta do porquê às vezes a gente não vence. Não só a resposta do porquê a gente não vence. O princípio, Diego, que vai nos fazer vencer. Eu vou ler. Verso 33 diz assim. Com certeza vocês já ouviram isso alguma vez na vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês já ouviram esse versículo? Já ouviram? Gente, preste atenção numa coisa. Isso aqui que a gente acabou de ler é um princípio. Érico, o que é princípio? Princípios são coisas que não mudam. É uma espécie de regra que é aquilo e acabou. Por exemplo, algo que é princípio, Marissa, a lei da semeadura. Se o Pedro tem lá no terreno dele, fala assim, eu quero plantar banana. Você gosta de banana? Você gosta de quê? De laranja? Laranja. Vai plantar um pé de laranja. Plantou o pé de laranja, Larissa. Passou um tempo depois, eu te pergunto, ele vai colher o quê? É possível ele plantar laranja e colher melancia? Por quê? Então ele planta o quê? Isso é um princípio. Aí Marissa vai chegar e falar assim, mas Eric, eu não concordo com isso. Eu não
não gosto desse negócio de, plantar laranja. Não, por que não pode plantar laranja e colher mamão? O fato dela discordar muda o princípio? Vai continuar nascendo o que ele plantou. Aí a Edivânia vai falar assim, Eric, eu discordo disso aí. Eu tenho uma opinião diferente. Você diga, Edivânia, eu acho que ele pode sim plantar laranja e colher mamão. O achismo dela vai mudar o fato? Princípio. O princípio não muda, independente do que a gente acha ou da nossa opinião. Ela não fica sozinha lá com as crianças? Tem medo? Larga ela lá, não tem problema, pode bagunçar, quebrar tudo. Depois eu mando o Pix. Então, ok até aqui, gente? Estão me acompanhando? Ou seja, princípio. Isso que a gente acabou de ler, Raquel, é um princípio. O que isso quer dizer? Quer dizer o que Jesus diz com isso, Larissa? É o seguinte, quando você, Larissa, busca... Veja, o que ele veio narrando todo o tempo? As preocupações na vida. Que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. A gente se preocupa ou não? Quem não vai dormir fica pensando, amanhã vence o boleto. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro para pagar. Ixi, não tem. Amanhã o nego vai ficar me ligando. Quem não fica assim, pensando? É boleto que vem, não tenho dinheiro para vir, é o patrão que atrasou o trabalho. Enfim, são as preocupações. Acabou a mistura, cara, eu tenho que ir no mercado. Meu Deus, e não sei... A gente fica, né? Normal, quem não? Então, olha só que interessante, Larissa. Jesus fala bem assim, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, isso é, a vontade de Deus, a presença... Resumindo, se você buscar em Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que você tem preocupado vai ser acrescentado. É tipo assim, se você buscar em Deus em primeiro lugar, você não precisa se preocupar, porque tudo isso que você precisa, que você necessita, quem vai suprir? O próprio Deus. Mas por que a gente não vence, Diego? Porque a gente não busca Deus em primeiro. O que é primeiro lugar? Só para vocês entenderem. Eu vou dar uma analogia, acho que vocês já viveram isso. Hoje, graças a Deus, a gente já passou dessa fase, mas teve grandes anos da minha vida, a gente ia para o mercado, né? Eu nunca gostei de levar calculadora e ficar fazendo conta. Poxa, né? Tenho 100 reais na conta. Não vou ficar um amigo, né? Vocês fazem isso? Eu não faço, gente, de verdade. Né? Então o que a gente fazia? A gente enche no carrinho, com o que a gente acha que dá, né? E aí o que a gente fazia, Bia? Quando chegava na nossa vez de passar, a casa está passando aqui, a gente pegava as coisas do carrinho por ordem de prioridade. Vocês já fizeram isso? A gente... Então, peraí. Primeiro, o que é o primeiro? O primeiro não pode faltar. Sei lá, a gente vê o que está no carrinho. É o leite da criança, uma carne. Isso aqui tem que ir, senão dá ruim. Então, esse aqui primeiro, esse aqui segundo. O biscoito. Não, o biscoito é por último. Se der, passa, né? E aí vai passando. Mas fica... E olhando, você me entende, né? Então, a gente está aqui passando. Você tem o quê? 100? Beleza. 90... Ops, para. Isso aqui não. Quando passou, moça, tem que cancelar. Aí cancela, aí chama a fila, não sei o quê. Nunca cancelar uma bala às vezes, né? O que é isso? Ordem de prioridade. O que é prioridade? O que vem primeiro. Então, quando Jesus está falando, olha, buscai Deus em primeiro lugar, por que a gente falha tanto? Por que a gente não consegue vencer, Raquel? Porque a gente faz justamente o com... A gente quer buscar o boleto pago, a gente quer buscar o trabalho, a gente quer buscar a formatura, a gente busca um monte de coisa. E se der tempo, a gente busca Deus. E aí, o que eu falei? É um princípio, ok? Então, se o princípio do lado de cá é, se eu buscar em Deus em primeiro lugar, eu vou ter o Deus, a presença de Deus, óbvio, e eu vou ter o quê? Tudo que eu preciso. Mas e se eu buscar isso aqui primeiro? Eu não vou ter o Deus, porque Deus está em último plano, e eu posso não ter o que eu... Sim ou não, gente? Faz sentido? Eric, mas tem muita gente que não busca Deus, não está nem aí para Deus, e consegue. Sim ou não? Consegue comprar um carro, consegue comprar... Vamos dar um exemplo, comprar um carro, por exemplo. Eric, tem um cara ali na frente que não é nem crente nem nada, eu sou crente, eu vou para a igreja toda quarta-feira, o cara nem crente, o cara sei lá o quê, o cara tá de carro novo. Como é que pode isso? Eu vou te explicar.
Quando você tem a presença de Deus em primeiro lugar, você tem a presença dele, que para mim isso é o mais valioso de tudo. E ele vai te dar aquilo que você precisa. É um carro que você precisa? Você quer o quê? Um zero ou usado? Um zero? Vem cá, tá bom, toma. Meu Deus, Deus me deu um carro zero. Glória a Deus. Eu tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Deus me deu um carro zero. Então tá, carro zero, legal. E esse carro vai te trazer paz, vai te trazer bênção, não vai te dar dor de cabeça, não vai ser motivo de briga, vai ser um instrumento de bênção. Agora, quando a gente... Me fala se vocês já viram isso. Quando a pessoa consegue... Não é sempre, claro. Tem pessoas que conquistam algo sem Deus, e aquele algo conquistado é motivo de briga, de discórdia, de confusão. Comprou o carro zero, mas só dá dor de cabeça. Nunca vi, meu Deus, esse carro só dá dor de cabeça. A mulher agora só briga comigo do carro e é só dor de... Aí você fala assim, algo que era para ser bom ficou... Já viram isso ou não? Eu já vi muito isso. Eric, então peraí. O motivo de eu não vencer na minha vida é o quê? Porque a gente não busca Deus em primeiro lugar. Até aqui tudo bem? Pô, tirou onda, tá comendo. Até eu queria comer. Né? Então, faz sentido, gente? Isso é um princípio. Eu listei alguns personagens bíblicos aqui pra gente entender melhor isso, Marissa. O primeiro personagem que eu separei foi Abraão. Quem lembra de Abraão aí? Falamos dele nos últimos cultos. Quem estava aí? Não, você balançou a cabeça, eu não estava, pô. Ah, foi. Ele estava aqui. Abraão, o grande pai da fé. Ele venceu, não venceu? Mas vocês lembram? Vamos relembrar aqui? Abraão, ele podia ter filho, sim ou não? Abraão até podia, mas a esposa não. Sara, né? Uma borboletinha. Então Sara não podia. Mas Deus prometeu o filho. Passou-se anos, nada aconteceu. Eles pensaram que Deus não ia cumprir. Acabou dando mole. Né? Teve filha com a serva. Nasce Ismael. E Deus fala, não é esse não. Eu vou te dar um filho com a sua mulher. Deus prometeu, né? E anos depois, Deus cumpre. Deu quem? Isaac. O filho da promessa, o filho da velhice. Eles não podiam ter filho. Mas Deus fez um milagre. E claro que seria o filho o quê? Favorito, né? O filho milagre, a minha benção, né? O filho cresce. E chega um momento da história em que Deus chega para Abraão, tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você faça uma oferta para mim. Opa, para agora, meu Deus, eu faço oferta moleza, eu estou acostumado a fazer. Legal, o senhor quer que eu pegue um cabrito, uma cabra? O que o senhor quer? Eu falei, não quero nem cabrito, nem cabra, nem nenhum animal. Ué. Então, o que o senhor quer? Eu quero seu filho. Ah, senhor, o senhor quer meu filho? Ah, então eu vou lá chamar Ismael. Peraí. Não. Eu quero o seu filho favorito. Aquele que você ama. Aquele que eu te dei, que foi filho da... Esse que eu quero. Eu ou você, Pedro, o Pedro, nós homens, né? Primeira coisa que eu, pelo menos, faria. Não, peraí. Tá de brincadeira, né? Meu filho favorito. Imagina, teu filho. Ô Edvânia, pega lá Gabrielzinho, deita ele aqui, pega a faca aí, aquela grandona, vai, pá! E aí, você ia ter essa coragem? Eu falo por mim, acho que eu não teria, não. Você teria coragem? Pegar sua filha bebezinha, fala assim, você me ama, Bia, vem cá, pega ela daqui, deita, ó, pimba. E Abraão, homem como qualquer um, o que ele fez? Não é possível. É sério? Ele, Senhor, o senhor quer o meu filho? É. O favorito? É. Isaac? É. O que eu amo? É. Tá bom. Isaac, vamos lá. O que é isso, Eric? Abraão tinha Deus por prioridade. A prioridade de Abraão era obedecer. Por que a gente tem dificuldade com isso, gente? Por que a gente tem dificuldade de obedecer? Deus, desde o início, chamou Abraão. Larga teu pai, tua mãe, larga todo mundo aí e vamos para um lugar. Mas para onde você? Vamos só. O que Abraão fez? Obedecer. Tempo depois, Deus chama o seu filho. Abraão obedecer. Sabe quando a gente vai começar? Gente, presta atenção. Eu experimentei o fracasso
em todas as áreas da minha vida. Todas. Não tem uma área da minha vida que eu falo assim, não, isso aqui sempre foi de boa. Nunca. Eu sempre experimentei o gosto do fracasso, de não poder, de não conseguir, de olhar e falar, não, isso não é pra mim, eu não sou capaz. Todas as minhas áreas, todas elas, você pode imaginar. De família, de dinheiro, de tudo você pode imaginar. Mas o dia que eu tive um encontro com isso aqui, e eu falei, se isso é verdade, eu vou ter que experimentar isso. E olha que eu demorei, tá? Eu fui bem teimoso. Eu demorei para poder acreditar e viver isso. Mas o dia que eu resolvi acreditar nisso e viver com todas as minhas forças, como eu estou te falando agora, a minha vida mudou. A minha vida fez isso aqui, ó. Virou completamente. Então, o que você está aprendendo hoje aqui pode mudar a tua vida para sempre. Só não vai mudar com uma condição, Pedro. Você fazer como eu fiz um dia. Virar as costas, não. Isso aí, deixa pra lá. Mas, e gente, de novo, eu não estou contando uma história que eu li no livro. Eu estou contando a minha história. Se hoje eu estou aqui, bem, com a minha família de pé, a vida financeira, graças a Deus, confortável, se a gente está aqui tomando conta de um grupo, de um ministério, se eu estou aqui pregando para vocês, é porque Deus fez milagre na minha vida. Você não tem noção. Eu não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Mas tudo bem. Então, primeira coisa, Abraão teve prioridade na obediência. Às vezes, a gente sabe o que precisa fazer. Às vezes, a gente sabe, Marissa, o que a gente precisa abandonar, o que a gente precisa largar. A gente sabe as companhias que não nos fazem bem. A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não... Segundo personagem que eu separei, Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Moisés, o camarada que resgatou o povo de Deus do Egito, levou rumo à terra prometida, mas antes passaria por um deserto, do qual eles ficaram 40 anos. Porque Deus quis? Não, porque o povo era desobediente. Mas aí já é uma outra história. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, teve um momento ali do deserto que Moisés falou assim, gente, fiquem um pouquinho aí, que eu vou ali no monte orar. Fiquem aí quietinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Ele foi. Sabe quanto tempo ele ficou lá orando? Chuta. 24 horas? Não. 40 dias. No monte tem comida? Tem bebida? Moisés ficou 40 dias orando a Deus lá em cima do monte. E o povo lá embaixo, Eric? Ele não estava preocupado com o povo, não. O povo poderia surtar, achar que ele morreu, se desviar, fazer um monte de coisa, ou não, gente? Ele estava preocupado? Não. Porque para ele, a prioridade era... Quando ele desce, o que aconteceu? O povo já achava que... Ô Moisés, você está vivo? Eu pensei que tu tinha morrido. Você e o nosso Deus. A gente fez até um bezerro aqui para a gente começar a adorar. Olha como é que ele é bonito. Um bezerro de ouro. E aí ele ficou nervoso, aí quebra as tábuas. Ele desceu com as famosas tábuas da lei, os famosos 10 mandamentos, esculpido na rocha. Milagre. Moisés, nesse momento, ele foi o primeiro que chegou quase a ver a face de Deus. Por que quase? Porque ele pediu, ele estava tão perto de Deus, que ele falou, Senhor, deixa eu ver tua face. Deus falou, não. Se você ver a minha face, tu vai morrer, cara. Você é doido? Não dá. Mas eu vou te quebrar seu galho. Tá vendo aquela rocha ali? Tá vendo uma fenda assim? Eu vou passar assim, ó. Pra você ver minhas costas, tá bom? Tá bom. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Porque ele viu as costas de Deus. Imagina se visse a face, hein? Por que isso? Porque a prioridade de Moisés era quem? O povo reclamão que vivia enchendo o saco dele? Não. Era Deus. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com um monte de coisa e deixa Deus em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Sim ou não, gente? Quer ver outro personagem que eu separei? Ainda falando sobre Moisés. Olha só. Moisés, a prioridade de Moisés era o quê? Ficar sós com Deus. E o que eu falo, um culto sim, um culto não aqui?
Devocional. Eu vou falar de novo para vocês. Quando eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a caminhar. O que é devocional, Eric? Eu vou repetir de novo. É um momento. É aquele momento que eu vou orar, Eric? Não. É um momento que você fica a sós com Deus. É um momento que você entra no teu quarto, na tua sala, no banheiro, sei lá, no terraço, onde você quiser. Você está só você e Deus. Desliga telefone, celular, rádio. Eu não tô para ninguém. Ó, Edivânia, eu não tô para ninguém, hein? Se alguém me chamar, fala para esperar. Que eu não tô para ninguém. E eu vou ali, Senhor, agora tu e eu tu. Eu vou orar, não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Bota um louvor ali, agrada. Faz o teu culto, cara. Eu faço isso. Eu faço isso toda semana, já falei para vocês isso. Isso pode mudar a vida de vocês para sempre. De que vocês entenderem. Mas, Eric, poxa, eu já fiz uma vez, mas sei lá, não senti a presença de Deus, não senti nada. Quantos dias Moisés ficou lá no monte mesmo? E você quer desistir no primeiro? Por isso que a gente não anda, cara. Por isso que a gente não rompe, por isso que a gente não vence. A gente quer tudo assim. Moisés ficou 40 dias sem comer, sem beber. Ou vocês acham que tinha food lá? Não tinha, cara. Então, às vezes, nós precisamos perceber. Terceiro, aliás, Josué. Já ouviram falar desse nome? Moisés não entrou na Terra Prometida. Nem ele, nem sua geração. Ele morreu no deserto. Mas a geração seguinte, liderada por Josué, conseguiram entrar na Terra Prometida. Quando eles entram na Terra Prometida, aquela terra já era habitada por alguém. Já era habitada por pessoas que adoravam outros deuses. E toda a região, e lá era, imagina, igual mais ou menos aqui, né? Cada um tem um deus. A Larissa tem um santo não sei o quê, a Edivânia tem um deus que ele, do tambor, cada um tem uma religião, vamos dizer assim. E lá tinham muitas. Mas o povo precisava adorar o Deus que havia o libertado da escravidão, ok? Estão me acompanhando, gente? Certo? Então, quando eles entram, estão estabelecidos, ganham a batalha, já estão em Canaã, Josué chega para o povo, faz assim, igual a gente está fazendo aqui. Gente, o negócio é o seguinte, hein? Vocês sabem que vocês estão num lugar onde vários deuses são adorados, certo? Certo. Agora vocês precisam fazer a escolha de vocês. Ou vocês adoram ao Deus que nos trouxe até aqui, ou vocês adoram aos deuses que estão por aí, aos deuses que adoraram os seus pais. Mas eu vou falar para vocês, eu já fiz a minha escolha. Josué falando, vocês escolham entre vocês, tá? Mas eu já fiz a minha escolha, Edivânia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso quer dizer, Eric? Quer dizer que a prioridade de Josué era... Só que, sabe qual é o nosso problema, Larissa? É que às vezes a gente não consegue orar porque ninguém está orando com a gente. Às vezes a gente não consegue ir para o culto porque ninguém vai com a gente. Às vezes a gente não quer, ir para academia, vou dar outros exemplos, porque ninguém quer ir com a gente. Tome! A gente não quer fazer a caminhada, que, poxa, sozinho é ruim, né? Por isso a gente não... Josué deixou bem claro, gente, a gente chegou aqui, legal. Agora, é cada um por si, Deus por todos. O que vocês podem decidir? Se vocês quiserem adorar outro Deus, para vocês. Eu já decidi. Eu vou servir a Deus. Gente, e eu me coloco nesse lugar. Eu estou ensinando a vocês o caminho da vida. Mas se vocês não quiserem seguir, tá tudo bem, que eu já estou nele. Ok? Veja, já ouviram aquela expressão que assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar? Já ouviu essa expressão? Estou vendo aqui o bebezinho, a gente fala muito. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas muitas falam essa frase errada. Muitos falam assim, ensina a criança o caminho. Não é. Ensina a criança no caminho. Qual é a diferença disso, Eric? Simples. Você fala assim, Pedro, você quer ir na padaria, né? O caminho é esse aqui, aquele ali. Só você seguir, pode ir, tá? Ensinar o caminho é isso.
Agora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ensinar no caminho. Pedro, vem cá. Pedro, vem cá. O caminho, cara, é esse aqui, ó. Vamos lá. Eu tô nele, já tô andando. Vamos lá junto. Obrigado, tá? Pode tentar. E às vezes a gente quer ensinar só o caminho. O que eu tô fazendo com vocês, gente, é justamente ensinando no caminho. O que eu tô ensinando pra vocês... Quer que eu escreva aqui? Bota aqui, bota aqui. Isso não. Deixa aqui, ó. O que eu tô ensinando pra vocês, gente, não é algo que eu li num livro, não é algo que eu vi num livro de autoajuda ou num teólogo de YouTube. Eu tô contando pra vocês o que eu decidi viver e mudou a minha história. Eu vou ficar muito feliz o dia que vocês falarem assim, chegaram pra mim, Eric, eu decidi viver o que você falou. E Deus mudando a minha vida. Eu vou ficar, meu Deus, vou chorar de alegria. Mas se vocês não decidirem viver, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Porque eu já estou no caminho. Não importa se vocês quiserem o Deus que eu sirvo, eu vou continuar servindo. E às vezes, esse é o nosso problema. A gente quer servir a Deus. Mas eu falo assim, pô, se minha mãe souber que eu estou indo para a igreja, cara, ela vai brigar comigo, hein? Ô, Divana, você está indo para a igreja? Não, que igreja? Não, você é doido? Ah, eu vi você indo para a quarta. Não, mas alguém parecido comigo, a gente fica... E às vezes falta coragem, eu vou servir a Deus. Ah, mas eu não vou. O problema é seu, né? Tem o caso da Raquel, da Larissa. Às vezes o cônjuge não está afim. Tá bom, mas eu vou. Poxa, Eric, mas isso é ruim. Eu sei que é. Ou você acha que era bom Josué ter vencido batalhas, 40 anos do deserto, para chegar no lugar, na vitória, o povo se desviar? Como é que Deus ficou? Imagina, você dá tudo pelo seu filho, no final, ele vai pro mundão e começa a falar mal de você para todo mundo. Pensa aí. Mas, o que é que a gente pode fazer para mudar? Nada. Ok, gente? Próximo personagem. Daniel. Já ouviram falar de Daniel? Não? Daniel era um jovem que buscava a Deus. Que ele também tinha por prioridade Deus. Como, Eric? Daniel era um judeu que chegou no mais alto escalão do sucesso, Marissa. Havia o rei, abaixo do rei havia Daniel. Daniel comandava tudo. Acima de Daniel só o rei. O cara brabo, né? Você acha que ele tinha uma vida muito ocupada? Óbvio, né? Vamos colocar aqui, imagina um prefeito. O governador de Sergipe, vai. Alguém muito ocupado, né? Pra viagem, reunião o dia todo, a gente enchendo o saco, né? Um monte de coisa para resolver, um monte de pepino, sim ou não, gente? Imagina Daniel também, naquela época, a mesma coisa. Só que ele era crente. E a Bíblia vai dizer que ele tinha um costume. Ele orava 3 vezes por dia. Ah, isso aí é mole para mim, Eric. Calma. A oração do judeu não é igual à nossa. A nossa oração, Senhor, abençoe esse prato, amém. Não, não, não. Não é isso. A oração do judeu era assim. Gente, eu vou orar, tá? Tchau. Fecha a porta. Pega a Bíblia, na época, o Antigo Testamento, né, o Pentateuco. Gastava tempo ali lendo e tal, não sei o quê. Depois ajoelhava, abria a janela. E tinha que ser uma janela de frente para Jerusalém. Tinha todo um protocolo. Não pode ser a janela que dá lá para o além. Não. Tem que ser para vista para Jerusalém. Pronto, agora eu vou me ajoelhar e vou orar. Ele fazia isso 3 vezes por dia. Agora, você acha que é fácil para alguém muito ocupado fazer isso? A Bíblia vai dizer que isso era prioridade. Você imagina um cara ocupado de tudo. Está lá numa reunião importante, fechando um grande contrato. Daniel, despertou o meu relógio aqui. Pessoal, eu volto já, tá? Não, onde você vai? Eu vou orar. Ah, vai ser rápido? Não, 30 minutinhos, pelo menos 1 hora, vai, daqui a pouco eu volto. Mas eu um contrato? Não, isso aí, o mais importante é a minha oração. Ele vai, ora, depois volta. Ah, o cara mas não quer mais o contato, então é um problema dele. Daniel tinha por prioridade orar. Sabe por que a gente não vence, Bia? Porque a gente olha para a nossa agenda, me falem se é assim, tá? Ou não, se eu estou inventando. Poxa, o Eric falou que eu preciso orar, né?
Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Ó, de manhã eu acordo, levo a criança para a escola, vou ter que arrumar a casa, faço comida, depois eu vou no Jaguar Barbosa, depois eu tenho que isso, e isso no final do dia eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar uma quentinha, eu tenho que pagar o boleto, e não tem dinheiro, esqueci, vou botar outra coisa. Ih, rapaz, onde é que eu vou botar a oração aqui? Eita, vou ver se eu coloco aqui antes de dormir, né? Pô, mano, eu tô com sono, cara, eu tenho que assistir aquela série. Pô, nossa, pô. Jesus, tá difícil hoje, hein? O Jesus não pode ser para amanhã? Amanhã eu tô com uma agenda um pouco mais... Fazemos ou não assim, gente? Pô, o Eric falou que tem que jejuar. Pô, meu dia tá tão cheio. É ou não, gente? Ô, Eric, como é que Daniel fazia? Sabe como é que Daniel fazia? Minha oração, 8 horas, um exemplo, tá, gente? Não sei o horário, mas um exemplo. 8 horas oração, meio-dia oração, 6 horas oração. Tá pronto. O que vier, se adequa ao que já tá aqui. Somos ou não somos? Fazemos isso? Gente, o que eu estou ensinando para vocês é uma pancada para mim também. Esses dias eu estou lutando para jejuar. Porque gente que treina, né? Eu treino de uma forma meio porca, mas eu treino. Sabe que não tem que comer bem. E ficar 12 horas sem comer, para quem treina, é difícil. Eu fico, cara, que horário que eu vou fazer, meu Deus? Mas tem que ser nesse horário. Se eu não... Aí eu comecei a jejuar de manhã. Mas eu ia treinar sem força nenhuma. Caindo na tabela, não dava tempo. Então eu falei, cara, e ficava assim, cara, toda hora mudava, não, vou jejuar aqui. Aí hoje, eu marquei o horário para jejuar e esqueci. Eu falei, eu sou muito burro. Eu falei, caramba, por que a gente erra nisso? Aí, não, Deus não é nossa prioridade. Nossa prioridade é tudo, menos... Por isso que a gente não vence, Larissa. Por isso que a gente fica dando a cabeça na parede direto. E a gente fica, Senhor, por que isso está acontecendo? E Deus está bem olhando assim, se você me buscasse, você não estava passando por isso, cabeção. É ou não é, gente? A história não acabou não, Divânia. Ele orava 3 vezes por dia, certo? Sempre tem uns invejosos, não tem? Alguém apareceu e falou, vamos arrumar um problema para esse maluco aí? Vamos. Chegou pro rei, faz um decreto aí proibindo o pessoal de orar, outros deuses. Não pode orar para esse Deus de Israel não, só os nossos aqui. Boa, fez o decreto. Pronto, quem orar a outros deuses vai ser preso. Aí você vai pensar, poxa, lascou Daniel, né? O bichinho vai parar de orar, caramba. Você acha que ele parou? Por que ele não parou? Porque oração era o quê? Gente, nós somos terríveis. Aí a gente fala assim, vou tirar do espiritual para pegar leve. Vou para academia. Pronto, vou correr. Vou pegar o Vou correr. Vou correr hoje. Pá. Ai, ui. Ai, deu uma cãibra. Não tô falando que foi. Eu tô fazendo uma conjectura. Torci o pé, meu Deus. Vou ficar 3 anos sem correr. Nunca mais eu corro. O primeiro problema, a gente... Sim ou não? Fala assim, eu vou orar. O Eric falou para orar, meu irmão. Eu vou orar agora. Todo dia eu vou orar. Aí começa a orar todo dia. Todo dia. E aí começa a vir os problemas, né? É o filho perturbando aqui, a ligação lá, a irmã liga para cá, não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, amanhã eu oro. Acabou, você não ora nunca mais. Somos ou não somos assim, gente? Por isso que a gente não vence, Raquel. Sabe o que aconteceu com o Daniel? Ele parou? Não. Continuou orando. E Eric, prenderam ele? Prenderam. Vem cá, Daniel. Você estava orando, né? Tava. Ó, vou te dar uma chance, hein? Para de orar que você é livre. Vou parar, não. Você é doido? Não, sou. Vou ter que te condenar. Condene. A condenação é pena de morte, tudo bem. Tem certeza? Tenho. Você vai virar comida de leão, rapaz. Ok. Então tá bom. Cadê os leão? Estão lá, senhor. Quanto tempo eles estão sem comer? Estão uns 3 anos sem comer. Eles vão comer qualquer coisa que nem bicho. Ótimo. Abre aí, Daniel. Foi um prazer, tá bom? Prazer. Pode ir, vai, entre. Entra, Daniel. Aí você fala, poxa, ele era para ter parado de orar nesse cabeção, né? O que a Bíblia diz? Os leão... Aí, gente, eu tô contando a história de um jeito meu, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Vocês entendem, né? Vocês entendem. É a versão Eric de Almeida. E o leão chega perto de Daniel, daquela... Aí eu pensando, né? Os leão olha assim, olha pro outro. Ah, esse maluco aí não é aquele tal de Daniel? É. Aquele que ora 3 vezes por dia, que o Senhor está com ele? É.
Pô, se a gente comer, a gente vai ter um problema. Não vai ter, não? Vai. Deus vai pegar nós, não vai, não? Vai. Pô, deixa esse maluco quieto aí, chega pra cá. Vamos ficar de jejum, fazer o quê, né? Quando Deus é a nossa prioridade, aqui, número 1, tudo que a gente precisa, necessita, todos os problemas, assim por dizer, Deus pega aí e resolve. É mais ou menos, você imagina o seguinte, Larissa. Você é cheio de problema. Você tem problema? Tem, né? E aí você olha pra Edvânia, tem muito problema também. Aí você fala assim, cara, eu vou deixar o meu problema de lado e vou ajudar ela. E tá ajudando a Edvânia. Os teus problemas lá comendo solto. Você tá lá. Aí Deus olha assim, Marissa tá ajudando os problemas dela? Porque ela é minha filha também. Ok? É duas minha filha, então eu sou pai, eu fico feliz de ver os irmãos se ajudando. Mas e quem está resolvendo o problema de Larissa? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Pegou aí? Quando a gente se dedica, por isso que foi o reino de Deus. O reino de Deus é isso. Quando a gente deixa os nossos problemas de lado para resolver, digamos, os problemas de Deus, o próprio Deus vai resolver o nosso problema. Quando a gente cuida das coisas de Deus, quem é que cuida das nossas, Raquel? Como é que seria a sua vida se o próprio Deus cuidasse das suas coisas? Como é que seria a sua vida, Divânia? Se o próprio Deus cuidando do teu negócio. Seria ruim? Vocês já ouviram falar dos amigos de Daniel, né? Ele tinha amigos. Sadraque e Abidnego. Eles também tinham Deus como prioridade? Tinha. Eles oravam. Perseguiram eles? Perseguiram. Fizeram lá uma estátua do demoniado Nabucodonosor. Falaram, todo mundo tem que se ajoelhar. E eles falaram, não tinha crente, ó, você é doido? Você imagina passar o padre aqui, com a estátua da Maria, fala assim, ó, todo mundo aqui tem que fazer o trem ali. Você fala, não, sou crente, você é doido? Falei pra mim um pedaço de pau, não vou fazer nada disso não, para. Como é que é? Vocês vão ser presos também. Se não souberam da história de Daniel, não, é? Soubemos. Então vocês vão ser presos também. Tudo bem. Ih, rapaz, ficar tão valente, né? Vamos pegar o X3 doido aí, vem cá. Vocês têm certeza? Vocês não vão adorar a minha estátua, não? Não. Por quê? Porque Deus é minha prioridade. Eu só adoro Ele. Legal. Então vocês vão virar churrasco. Acende a fogueira aí. Bota no máximo. Você tem certeza, né? Tem. Beleza. Vambora. Ô, Joãozinho, vai lá. Ajuda a subir. A Bíblia vai dizer que o cara que subiu para ajudar morreu queimado, sem chegar na fornalha. Tão quente que estava. Tava quente, né? E sobe os 3. Puf, cai lá. E aqui do lado de fora, vocês viram, né? Quem não adorar, vai acontecer igual aconteceu com... Ué. E o rei do lado de fora, viu lá, o pessoal o quê? Jogando Uno. Vai, opa, mais 4. Ih, Uno! Tá. Aí foi, bom, gente, peraí. Eu botei os caras pra queimar. Tem 4 jogando Uno ali, não é possível. Como é que pode? 4? Peraí, a gente jogou quanto lá mesmo? Ô, seu rei, nós mandamos 3 pra lá. 3, não foi? Sadraque, Mesaque... Peraí, meu óculos deve estar embaçado, peraí. Como é que eu tô vendo 4? Não é possível, tem alguma coisa errada. Aí alguém fala assim, ih, rapaz, aquele quarto homem parece um anjo. Vô. Manda sair, sai, todo mundo, não é possível, não. Aí sai os 3. Como é que eles saíram? Todo fumegando? Não. Saíram limpinho. Não tinha uma fumaça. Não tinha uma sujeirinha. Sabe o que o rei falou? Rapaz, o Deus de vocês é brabo, hein? Gente, ó, a partir de hoje, estão todo mundo proibidos de adorar outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A sua prioridade a Deus, ela não é só por você. Ela vai alcançar outras pessoas. Às vezes, por que as pessoas não vêm quando você convida, Larissa? Não é no seu caso, estou dando um exemplo, tá? Porque a pessoa olha assim, aqui para a igreja? Para a sua igreja? Outro dia eu vou, tá? Tá bom? Tchau. Quando essas pessoas olharem Deus agindo na sua vida de forma poderosa, você não vai nem precisar convidar, minha amiga. Ela vai chegar, Larissa,
que aconteceu com você aqui? Meu Deus, o que é isso? Ah, meu filho, é Deus. Deus? Como assim Deus? É Deus. Que igreja você está indo? Não é nem igreja ainda. Quarta-feira lá. Quando é que tem culto? Quarta. Que hora? 7h30. 7 horas eu tô lá. Eu vou te buscar na sua casa. Que isso? Não. Eu preciso do seu Deus. Às vezes a gente quer pregar um Deus que a gente não serve. Esse é o nosso problema. A gente quer pregar um Deus que a gente não vive. O Deus que eu estou pregando, gente, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu decidi priorizar na minha vida. Aí você está se colocando como modelo? Não, não sou nada. Eu acabei de comentar aqui, eu tenho muito o que melhorar. Mas o pouco que eu decidi viver isso, a minha vida já voou. Eu fico assim, rapaz, por que eu não vivi isso antes? Fiz tantos anos da minha vida batendo cabeça, teimando com as minhas coisas. Se eu tivesse entendido isso antes, minha vida hoje estaria bem melhor, em todos os sentidos da minha vida. Outro exemplo, pra gente, que a gente não, o tempo não para não. Ó. Outro exemplo aqui rápido, a gente ir embora. Outro exemplo que eu separei. João Batista, Novo Testamento. Já ouviu falar de João Batista, né? João Batista foi o primeiro profeta no período de 400 anos de silêncio de Deus. Ele ficou tão chateado com o pecado da humanidade, o povo estava todo tão zoado, ele falou, não quer saber, não quero mais falar com o povo não, estou de mal, corta aqui. 400 anos sem aparecer um profeta. Imagina o povo sem Deus durante 400 anos. Depois disso, Deus levanta o primeiro profeta, João Batista. Ele começa a anunciar quem? Qual era a missão de João Batista? Anunciar quem? Jesus. E João Batista começou a pregar. Olha, arrependei-vos. Larga o pecado, larga a mulher dos outros, larga a bebida, larga essas coisas ruins, larga a mentira. Vamos, Jesus está voltando. Não falar Jesus, mas o Messias está vindo, o Messias está vindo. Cadê o Messias? Calma, ele vai vir. Ficava ali. E João Batista começou a ter um monte de seguidor. Imagina no Instagram. Já bateu lá uns 3 milhões de seguidores. O cara era bombado no Instagram. Pelo amor de Deus, já vocês estão entendendo, né? 3 milhões de seguidores. Muita coisa, né? E aí quem chega no cenário? Jesus. João chega, gente, ó, seguinte, vamos fazer uma live aqui. Jesus, vem cá, fazer uma live aqui, pessoal, ó. Lembra que eu falava pra você que ia chegar o Messias? É ele. Então, por favor, sigam ele. E aí, todo mundo começou a seguir Jesus também. Não é assim hoje no Instagram? E Jesus começa o seu ministério. E aí Jesus, 3 milhões, 4 milhões, 5, 10, 30 milhões. Caraca, mais seguidor do que o João Batista? E um fenômeno começou a acontecer. Os números de seguidores de João Batista começou o quê? 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, 20 mil. Porque aqueles que estavam seguindo João começaram a seguir Jesus. E aí alguém, um seguidor, seguido lá do João, mandou um direct pro João. Gente, eu estou trazendo pro dia de hoje, vocês estão entendendo, né? Mandou lá o direct pro João. Ô, João, posso perguntar uma coisa? Opa, pois não. Não fica meio chateado com isso, não? Com isso o que, menino? Não, porque tá todo mundo deixando de seguir você para seguir Jesus. O que João respondeu? Não, você não está entendendo nada. A minha missão, o meu propósito era esse. Eu já resolvi. Posso até morrer. Porque convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe qual é o nosso problema, Raquel? É que a gente tem medo de perder. A gente tem medo da nossa popularidade, dos nossos seguidores. A gente tem medo de desagradar alguém que a gente gosta. Né? Poxa, às vezes, por exemplo, você precisa abandonar coisas que às vezes pode ser uma amizade, por exemplo. Uma amizade que te faz mal. Você fala, cara, essa pessoa que eu ando faz... Eu converso com ela na vontade de beber, um exemplo. Um exemplo, tá, gente? Por exemplo, eu quero largar a bebida. Se eu dar um oi pra ela, eu tenho vontade de beber. É loucura, acontece isso, gente. Estou exagerando também, né? Se eu dar um oi pra ela, pai, aquela cervejinha, pai, não posso, meu Deus. E quanto mais eu convivo com ela, mais me dá vontade. E eu estou nesse processo de abstinência, então seria bom o quê? Só que eu não consigo. É, né? Você vai... Como é que é? Você não... aquele dia que você mais precisou, né? Você lembra disso, né? Você vai me virar as costas. Beleza. E aí você fica o quê? Não posso fazer isso. Não posso. Não posso perder meus seguidores, meus amigos. O que vão pensar de mim? Minha reputação? Afinal de contas, eu sou a grande Edvânia Carosella. Inventei um nome, né? Eu tenho uma reputação, Não, o que vão pensar de mim porque eu estou indo para
com uma igreja no meio de uma garagem. João não tinha problema com isso. João simplesmente priorizava a sua missão. Ele tinha uma missão e priorizava ela. O que tem de crente 007 não está no Bíblia. Você é da igreja? Você é crente, né? Oi? Não, você é crente, você é doido? Ah, mas eu vejo você indo lá na igreja? Não, assim, eu vou de vez em quando, escuto, é legal, rola uns comes e bebe de graça no final, mas isso não quer dizer que eu sou crente, pô. Não, sou... Ah, pensei que você era crente, rapaz. Não, você é doido. Sou crente nada. É ou não é? Ou estou inventando, gente? Por fim, último, para a gente acabar, meu Deus do céu, não para. Jesus. O maior exemplo de alguém que priorizava a Deus. Quantas vezes vocês vão ver na Bíblia momentos em que Jesus... Gente, tá tudo bem? Tá. Eu vou orar, tá? Mas Jesus, mas você precisa de companhia? Não. Eu vou sozinho. Várias e várias vezes Jesus ia sozinho no meio do mato para orar. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque Jesus era o próprio filho de... Loucura, né? Aí você pensa, Raquel, se o próprio filho de Deus se isolava para orar, quem somos nós para não fazer? Você está entendendo? O próprio filho de Deus. Éric, então beleza, eu entendi, já está clareando na minha cabeça. Então eu já entendi que o motivo de eu não vencer é não priorizar a Deus. Porque eu sei que quando eu começar a priorizar a Deus, a presença de Deus, as coisas do reino de Deus, o próprio Deus vai pegar na minha mão e vai me fazer vencer? É isso. É por isso que eu não estou vencendo? É por isso. Então, como é que eu faço, Hélio? Para fazer isso na prática. Para terminar. Ainda, Mateus, não precisa abrir. Eu vou aqui rapidão, porque, meu Deus do céu, a hora voa e eu falo pra caramba. Mateus 10, olha só o que Jesus falou. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Pô, que viagem, hein? O próprio Jesus está falando isso. Se ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, então isso não é prioridade. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que isso, Eric? Pô, meu filho, minha filha, cara. Se ama mais do que a Deus, isso não é prioridade. Que isso, Eric? Quer ver aqui outro versículo? Ó, 22. Não precisa abrir não, 22. Vou ler rapidão aqui pra gente. Esse é o verso chave pra gente terminar. Verso 34. Diz assim, ó. O pessoal perguntou assim, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Você conhece o mandamento de Jesus? Sim, são 12. São 10, né? São 10 ou 12? Os 10 mandamentos. Legal, mas qual é o mais importante, Jesus? Ele falou simples. Aí ele falou assim, ó. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. O que vai fazer a gente ter prioridade é o amor. Por exemplo, aniversário, vai. Parabéns. Como é que a gente faz? Parabéns para você. Para quem vai o primeiro? Tem ou não tem isso? E aí, aniversário do Pedrão. Pedrão, quem vai daqui? Vai, vamos imaginar um supositório. Quem está fazendo um bolo aqui? Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Você sabe que o primeiro pedaço do bolo é representativo. Você vai dar para alguém que você ama. Alguém que você respeita muito, afinal de contas, é a primeira pessoa que vem na sua mente. Para quem você daria? Eu vou arrumar um problema aqui hoje, mas vamos ver o que vai acontecer. Vai. Eita, demorou para pensar, hein? O que é? Não, é um supositório, menino, vai. Para quem você daria aqui? Tem que estar aqui. Aqui, tem que estar aqui assim, ó. Para quem você daria? Para sua mãe, é óbvio. Poxa, ufa, que susto, né? Por quê? Então ela foi a sua priori. Aí eu te pergunto, imagina o que aconteceria se o Pedro falasse, não, o primeiro do bolo vai para a Edvânia. Raquel olhar assim. Vamos ver se vem o segundo, né? Segundo pedaço, opa! Rapa Larissa!
Pelo menos terceiro, vamos esperar. Terceiro, agora vai terceiro. Gente, já aconteceu isso com a Sil, tá? Na festa com a Laura. Não sei se foi aqui ou foi lá, mas já aconteceu. Primeiro pedaço. E ela assim, ó. Esperando. Assim, gente, foi uma comédia, gente. Foi assim mesmo, foi uma comédia. Pequenininha, sabe? E aí eu te pergunto. Aí dá pra todo mundo. Ô Pedro, faltou uma. Ih, tem minha mãe. Ah, tá aqui, mãe. Aqui ainda sobrou um pedaço. Mãe, sobrou um pedacinho aqui, ó. Tamo. O que sobrou? Aí eu pergunto pra você. Você ia ficar como? Feliz, alegre, triste, chateado? Por quê? Porque deu a sobra, o que sobrou? Aí eu te pergunto agora, e Deus? Como será que Deus enxerga quando a gente dá o resto do nosso tempo para Ele? Quando a gente fala assim, eu vou orar, no finalzinho do dia, quando a gente já tá o bagaço da laranja, Senhor, eu vou orar. Como é que Deus olha pra gente quando a gente tá ali, trabalho direitinho? Aqui a gente não tem, né? Mas você fala, poxa, eu vou dar uma oferta, vou dar um dízimo, né? E aí eu pego, paga o Azaf, paga o Energisa, paga tudo. E cara, que eu tinha que tirar o dízimo. Ah, mas sobrou 10 reais aqui. Senhor, sobrou 10 reais. Não é sobre o dinheiro, o valor, mas sobre o que está no... Prioridade, gente. Enquanto a gente não aprender a colocar Deus em primeiro lugar... Érica, como colocar Deus em primeiro lugar? Amar. Amar. Por que ele deu o primeiro lugar para a mãe? Porque ele ama a mãe. Ah, agora eu vou precisar falar uma coisa, vocês vão ficar chateados comigo. Mas eu não estou nem aí, porque eu estou aqui para isso. Érica, eu não estou conseguindo priorizar Deus. Lamento, você não ama Deus. Que isso, Érica? Você não está no meu coração? Sabe o nosso problema, Marisa? Que a gente confunde amor com paixão. O que é paixão, Bia? É um sentimento. Uma atração, a gente gosta de alguém, a gente fica pensando aquela coisa toda. Amor é o que, Alissa? Totalmente diferente. Amor não tem absolutamente, ou não totalmente, não tem a ver com sentimento. Amor é uma decisão. Se amor fosse sentimento, não tinha casamento que durasse 20, 30 anos, sim ou não? Ok? Afinal de contas, qualquer relacionamento, a dois, você tem aquele início, né? Do apego, a paixão, desliga você primeiro, aquela coisa toda, né? Mas as coisas tendem naturalmente a, né ou não? Passar alguns anos, não acontece mais. Ou não? Né? E aí imagina, aí você começa a descobrir que o teu marido não é mais tão educado quanto era antes. Quando era namorado, abria a porta para você entrar. Quando casou, agora ele te espera do outro lado da rua, né? Quando era namorado, ele queria pagar todo o lanche. Depois de casa, e aí? Você paga essa aí. Depois, né? E você E aí, aquele sentimento de paixão começa o quê? Óbvio. Mas ela fez uma aliança. Você não casou na igreja, mas vamos supositoriamente que... Vamos falar de mim então, vai. Eu casei na igreja. Quem já viu cerimônia de casamento de igreja? Você faz uma ali, você faz uma promessa. Você fala assim, eu vou ser fiel. Vai, me ajuda. Não, na saúde, na doença, na pobreza, né? É uma aliança. Ou seja, mesmo quando não tiver a fim de amar minha esposa, isso aqui é para a gente lembrar. Eu vou amar. Amar a decisão. Ah, hoje eu não estou sentindo. Não é questão de sentir, você vai amar, respeitar, obedecer. É decisão. Não é sentimento. Ah, imagina se fosse sentimento. Por que isso tem a ver com o relacionamento com Deus? Porque a gente só quer ser fiel a Deus quando Ele nos abençoa. Quando está tudo bem. Quando Deus prospera o nosso trabalho, quando a gente está bem de saúde. Mas quando a doença aparece, o que a gente faz? Por que Deus não viu isso? Quando algo de ruim acontece, a primeira pessoa que a gente quer culpar? Deus. Por quê? O que eu fiz? Eu vou para a igreja toda quarta-feira? Eu oro, eu jejuo? Por quê? Mas e o compromisso que você fez com Deus? Amar a Deus é ser fiel. Mesmo
Quando parece que ele não está ali. Porque veja, às vezes, Deus prova a gente. Lembra quando eu falei de Abraão, que pediu filho? A gente poderia fazer uma mensagem só sobre isso, mas o tempo já foi embora, mas rapidinho. Uma pergunta, você acha que Deus queria Isaac? Deus queria o sangue de Isaac? O que Deus queria? Provar Abraão. Às vezes, o calo está doendo porque Deus está provando. Às vezes você não fez nada de errado. Ele só quer saber se você ama mesmo. Sabe quando você está... Prova que me ama, não tem esse negócio? Né? Ah, você me ama mesmo? Prove. Paga aqui essa bolsa da Gucci. Eita! Né? Então, às vezes, sim, Deus vai provar. Só existe uma forma da gente conseguir priorizar Deus. Como, Eric? Buscando amá-lo como ele é. Eric, eu não concordo que Deus... Você ama ou não? Então esqueça a sua opinião que você acha que você deixa de achar. Ame. Eric, mas eu não sinto nada. Não, é decisão. Amar é decisão. Um dia eu decidi servir a Deus. Com tudo que eu tinha. Com todo o meu coração. Com a minha família, eu decidi abandonar meu pecado, pecados escondidos, pecados de estimação. Eu decidi largar tudo de mão e falar, vamos ver se isso dá certo mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.